Tudo bem, Patrícia Palermo? Como é que vai? Tudo bem, Edgar, é um prazer estar contigo hoje aqui, pra gente ter uma conversa sobre conjuntura econômica, falar um pouquinho sobre o presente, também sobre o passado e quem sabe prever alguma coisa sobre o futuro, né. Tá certo. Antes de começar, então, fazer uma breve apresentação tua. Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio e professora da Escola de Negócios da PUC, correto? Corretíssimo. Então, seja bem-vinda. Vamos iniciar, então, falando sobre a economia brasileira. Vamos ver qual é a situação que a gente pode dizer atual. Mundo em guerra, dólar disparando em alguns lugares, mas no Brasil ele bem estável. O petróleo, sempre essa confusão. O Estreito de Hormuz não se sabe se pode passar, se não pode. O que que a gente pode imaginar com a Selic que baixou, mas nem foi tanto? Essa é a situação que a gente tem nesse momento. Se a gente pudesse, quem sabe, descrever a economia brasileira e a economia mundial, né, em 3 palavrinhas, né, eu acredito que a gente poderia dizer o seguinte: primeiro, a gente está num momento de intensa incerteza, e isso vale tanto para o caso do mundo quanto o caso brasileiro. Quando a gente fala para o mundo, essa questão geopolítica. Nunca na nossa história recente a gente teve questões geopolíticas em tão alta relevância como a gente tem visto nos últimos tempos, né. Há 4 anos atrás a gente teve uma guerra que iniciou entre Rússia e Ucrânia, depois a gente teve uma crescente daqueles conflitos que vieram a partir da invasão lá que aconteceu em Israel no 7 de outubro, e agora mais recentemente essa questão, né, da briga que existe entre Estados Unidos e Israel versus Irã, que fez a gente sofrer um choque em termos de energia muito forte no mundo. Pra você ter uma noção, né, o que que a gente teve recentemente quanto à dinâmica da vazão de petróleo no mundo, significa mais ou menos a gente ter perdido algo em torno de 5 a 6 dias de produção de petróleo no mundo. Isso é muita coisa pensando num conflito que dura há tão pouco tempo. Então, essa incerteza que vem via cenário externo é uma coisa que contamina o nosso cenário interno. Se a gente tinha uma inflação que estava, quem sabe, aí ensaiando uma tentativa de ficar bem próxima da meta, né, do centro da meta, isso se inverteu completamente. E se a gente tem uma inflação mais pressionada, a Selic, que já faz com que a economia brasileira padeça há bastante tempo, que a gente ficou aí com uma taxa de juros em 15%, o mais alto patamar dos últimos 20 anos por muito tempo, agora vai ter um ciclo de redução muito provavelmente mais curto, muito mais raso e também muito mais frágil. Quando a gente vê a questão brasileira em específico, tem mais 2 palavrinhas que a gente tem que adicionar. Uma é a questão da desaceleração. O Brasil vem em franca desaceleração, a gente sai ali de um 2024 com um crescimento de 3,4%, vai para um 2025 de crescimento de 2,3%, e agora a gente está indo para um ano que vai ficar algo em torno de 1,7, 1,8%, a depender, né, de por um lado, de como evolui esse cenário externo, mas também de quanto o governo vai tolerar uma desaceleração num ano que é eleitoral. E essa desaceleração, obviamente, né, que só não é maior porque a parte não cíclica da economia, e o que que eu chamo aqui de não cíclica, Edgar, que é a parte, por exemplo, da agropecuária e da extrativista mineral continuam indo muito bem, né. Se não fosse elas, a gente teria uma desaceleração ainda maior. E isso obviamente tem impacto, né, na economia como um todo, porque a geração de emprego já passa a não ser a mesma, e outras variáveis também começam a perder força. E talvez um outro componente que seja muito próprio nosso aqui no Brasil, que seja a terceira palavra que consiga desenhar essa conjuntura que a gente vive, é a questão do endividamento. A gente tem um endividamento altíssimo em 3 frentes. A gente tem um endividamento público que é muito alto, né, próximo aí aos 80% do PIB, se a gente for olhar pela denominação feita pelo FMI, a gente está com mais de 90% do PIB em termos de dívida bruta. A gente vê um endividamento das empresas muito elevado, né, e aí você começa a ver muitas empresas que estão indo bem no operacional se desgastar profundamente da questão financeira, porque endividamento elevado, com taxas de juros elevadas, é uma combinação que é muito catastrófica para as empresas e as famílias, né.
As famílias estão num nível de endividamento extremamente elevado, com o comprometimento da renda com pagamento de dívidas muito alto, próximo a 30% da dívida, da renda, perdão, anual. Ah, perdão, vou arrumar de novo. Quando a gente fala nas famílias, a gente vê um nível de endividamento alto, um comprometimento da renda muito alto, perto de 30% da renda mensal envolvida aí com o pagamento de dívidas. E se a gente for olhar para as famílias negativadas, hoje no Brasil a gente tem cerca de 50% da população adulta no Brasil negativada. Isso é uma situação extremamente crítica, né. E quando a gente pensa que a taxa de juros, que ensaiava esse ano um movimento de queda, essa queda vai ser bem mais reduzida do que se esperava anteriormente, é um cenário que tende a permanecer por mais tempo, né. Pois é, tu falaste então que o que está segurando ainda a nossa economia é o agronegócio, que continua forte e resiliente. Aí eu me lembrei que a gente está nesse momento discutindo, o Brasil está discutindo o fim da escala 6 por 1 e vi que os representantes do agronegócio considerando isso desastroso para eles. Se o setor que está segurando considera a redução da escala um impacto gravíssimo, a tendência, além de todos os fatores que tu dissestes, é a gente ter um cenário pior, né? Como é que tu acha disso? Qual é o impacto no setor de serviços? O que é que a FEComércio tem se manifestado com essa possibilidade de ainda agravar a nossa situação? Vamos lá, né. Quando a gente fala, né, que quem está segurando a economia é o agronegócio, eu vou até fazer um parênteses e vou dizer assim, que é mais a agropecuária do que o agronegócio em específico, né. Por que eu falo mais a agropecuária? Porque dentro do agronegócio tem todas as partes de máquinas e equipamentos que está dentro da indústria que está padecendo, né. O que está indo muito bem ainda é a parte das colheitas, é a parte das lavouras lá, né. Quando a gente vai para outros braços do agronegócio, eles têm sofrido bastante. E quando a gente fala dessa questão da discussão, né, do 6 por 1, a gente tem que lembrar as pessoas que nos assistem hoje aqui, que a gente não está discutindo somente a mudança da escala, nós estamos discutindo a mudança da jornada, que são coisas diferentes, né. Então, a discussão em voga, hoje, ela cria uma limitação em termos de como você ajusta a escala de trabalho, que não vai ser mais possível 6 por 1 a passar, dependendo do projeto, né, para alguns setores, para algumas atividades econômicas, não para todas, né, mas vai limitar como é que vai ser essa escala pode ser montada, mas uma coisa que vai se estender a praticamente todos é a dimensão da jornada. A dimensão da jornada sairá das 44 horas para 40 e dependendo do projeto pode evoluir para 36, né. E aí vamos lembrar de uma coisa super importante, quando a gente faz essa redução brusca das horas trabalhadas, sem um ajuste em termos de produtividade, a gente vai ter redução de produção. Redução de produção é redução de renda, né. O PIB vai diminuir também e por mais que a gente fale: "Ah, não vai haver redução de salários", no curto prazo, no médio e no longo prazo, a economia se ajusta, né. Bem ou mal, os salários refletem a produtividade. Então, se a gente não conseguir melhorar a produtividade, a gente não vai conseguir melhorar salários. E é isso que acontece quando a gente diminui a quantidade de horas e preserva salários. A gente teve um aumento real de salários. Aumentos reais de salários a gente só consegue manter com aumento de produtividade. E sim, nós hoje vemos essa situação como bastante danosa à economia. E isso que a gente precisa ressaltar aqui. Quando se fala danosa à economia, a gente está falando para todos os partícipes dela. Quando a gente fala que no comércio, por exemplo, uma parte significativa das pessoas ganham comissões, as comissões são vinculadas à quantidade de horas que elas trabalham. Se elas trabalham menos horas, elas estão menos horas vendendo. Se elas vendem menos, elas conseguem ter menos comissões. A renda que elas se apropriam também é menor. Então, a gente tem que ter menos uma visão, tipo assim, romantizada dessa situação e mais realista,
pensando que se a gente não tiver um ajuste de produtividade de curto prazo, a gente vai ter efeitos negativos sobre a produção e isso vai ter impacto, obviamente, sobre todas as partes da sociedade, incluindo aí os trabalhadores. Sim. Quando tu falaste da guerra, eu me lembrei que quando iniciou a guerra da Ucrânia com a Rússia, o mundo, as pessoas comentavam que ia ser algo rápido. E pelo que a gente percebe, o mundo se acostumou com essa guerra, vão fazer 4 anos, talvez até mais de 4 anos. E a preocupação que fica é se o Irã vai ficar se defendendo e lutando com os Estados Unidos e Israel por mais quanto tempo, né? Porque o custo da população europeia ficou altíssimo. A questão de energia, a dificuldade, são países que fazem muito frio, algumas pessoas com dificuldade entre escolher quanto gastava em supermercado ou se mantinha quente dentro de casa, né? E passou 4 anos e isso segue. Agora a gente tem mais um outro problema, então a gente percebe que o mundo pelo visto é rico, mas muito mal gerido, é muita confusão, muita guerra e fica a preocupação se de fato a guerra da agora com o Iraque vai se manter, perdão, com o Irã vai se manter por muito mais tempo, né? E aí mantendo esses custos altos, aí mais a questão da escala de jornada, tudo isso dificultando a economia brasileira. Se a gente pudesse imaginar assim, poder falar na tua visão, o que que isso pode impactar em serviços de TI? Porque se num primeiro momento a tecnologia ela vem para ajudar na questão de produtividade e custos, mas se as empresas levam um baque muito forte, não dá tempo de gerar caixa para contratar serviços de TI. Então, numa situação dessas todas, podemos ter assim uma retração, porque o setor de TI, ele normalmente, se a economia vai muito bem, se investe em TI para aproveitar que a economia está indo bem. Se a economia não está tão boa, os investimentos em TI é para compensar. Então, sempre tem algum setor que vai, digamos, que mantém por algum motivo a contratação de serviços de TI, até de produtos, enfim. Mas agora o que a gente tem visto, os empresários muito assustados, porque quem os contrata, que são, a gente chama de o cliente das empresas de tecnologia, reclamando e cancelando investimentos ou postergando. Cada investimento que é cancelado ou é postergado, é menos contratação das empresas de serviços de TI. Mas para não ficar só em serviços de TI, falando num âmbito geral, porque a FEComércio também representa, né, comércio e a parte de serviços, como é que vocês estão enxergando isso? Esse cenário todo, como é que está afetando e vai afetar serviços? Bom, eu vou dividir a minha fala aqui em partes, tá? E eu vou começar fazendo um link com aquilo que a gente estava falando antes, da escala e da jornada, dessas mudanças, tá? Quando a gente está falando de mudança de escala e mudança de jornada, a gente está vendo na parte de mão de obra uma limitação para as empresas, né? Então, os serviços de TI, eles servem como uma alternativa aí significativa de tentar melhorar a produtividade, tá. Então, eles nesse momento, principalmente todos aqueles negócios que tiverem a possibilidade de minimizar essas perdas via serviços de TI, vão fazer isso, né. Então, por exemplo, quando a gente vai no supermercado hoje em dia, a gente vê uma maior automação do que se via no passado, né. E a gente vê automação em coisas que a gente sequer pensava que poderia fazer, né. Então, tipo assim, quando é que a gente pensou que a gente ia fazer autoatendimento em supermercado? Isso é uma realidade. É uma realidade sem volta e mais interessante ainda, se você vai falar com os pequenos, isso é um sonho de consumo deles, porque eles enxergam nessa frente de caixa um grande problema hoje para resolver pela falta de mão de obra. Se a gente reduz escala e jornada, esse problema, que já é grande hoje, ele se torna ainda maior. Se a gente pensar que nós estamos num processo de franco envelhecimento da população, que os jovens muitas vezes não desejam os empregos que estão aí disponíveis, a necessidade de automação, ela é urgente, urgentíssima. Vai Então, diminuir ainda mais, então, os empregos das é, pessoas que não têm qualificação, né? com certeza, com certeza. E aí a gente não está falando nem ainda da onda da IA, né, nós estamos Sim, falando nem chegamos no não, IA nem chegamos ainda. em IA ainda, né. Então, eu acredito que para a TI, principalmente com essa parte de automação, se tem uma oportunidade decorrente dessa mudança. Mas de novo,
ela também vai ter os seus próprios problemas, porque a jornada também vai diminuir para ela, a escala também Sim, vai diminuir sim, para vai ela, faltar né. mão de obra também. Então Já vamos falta ver. mão de obra na Isso, TI, vai faltar ainda mais, isso. mas Então isso aí também ela vai sofrer por um lado, mas por outro lado ela também tem uma oportunidade de negócios. Quando a gente vê, Edgar, essa questão da guerra, né, eu acho que tu foste muito feliz em fazer essa comparação com a Ucrânia, tá. Aí a Europa sentiu muito mais essa guerra da Ucrânia do que nós. Nós sentimos no início, né, a gente teve um salto o preço do petróleo, a gente teve um salto o preço dos fertilizantes, né, mas na Europa eles estavam umbilicalmente ligados com a questão da Rússia, né, e eles tiveram que fazer uma adaptação muito rápida e consequentemente muito cara, e eles pagaram o preço disso, né. Energia mais cara faz com que as pessoas e as empresas desloquem uma maior parte do seu orçamento para essa finalidade. Menos orçamento para as outras coisas, menos crescimento para as outras coisas. Se a gente tem uma guerra agora no Oriente Médio, que tem um potencial de espalhamento global maior dos seus efeitos do que a gente teve lá na Ucrânia, esse sentimento que se foi restringido mais à Europa, no caso da Ucrânia, ele se espalha pelo mundo inteiro. E nós estamos falando de uma coisa que tem um potencial de contaminação de preços gigantesco. Quando o preço do petróleo sobe, sobe o preço dos combustíveis, sobe o preço dos fretes, sobe o preço dos alimentos, mas a gente não está falando só disso. Nós temos metais importantíssimos lá, isso impacta bens industriais. A gente tem outras coisas aqui acontecendo juntos, tá? A gente pode falar da tempestade perfeita, tem o El Ninho, né, chegando. A gente está falando aqui de uma área que foi altamente afetada por um El Niño que aconteceu em 2024 e corre o risco de inundar de de inundar de novo. novo, né. 2026 inundar de novo. Então assim, ó, a gente tem aí vários aspectos que mexem com custos centrais, né. Nós estamos falando de custo de energia, nós estamos falando de custo de combustíveis, nós estamos falando de custo de alimentos. Tudo isso desloca orçamento de famílias e empresas para uma finalidade e retira de outras. Tudo cresce mais devagar, a economia anda mais devagar. Então, o prolongamento dessa crise, ele é algo que vai se refletir em menor crescimento econômico. Quando a gente pensa, né, nessa resolução do conflito, hoje todos os modelos se encaminham, né, para terminar esse conflito nesse segundo trimestre do ano. Mas independentemente dele terminar nesse trimestre do ano ou se alongar um pouco mais ou um pouco menos, em nenhum modelo hoje se espera um petróleo a $60 o barril como se esperava. Não volta mais, né. Não volta mais. E sabe por quê? Tu começasse aqui falando assim comigo: "A gente não sabe se o Estreito de Hormuz está fechado, está aberto, como é que vai ficar". Desde que o regime se instalou no Irã, nunca eles tiveram a coragem de fechar o Estreito de Hormuz. E agora tiveram. E agora tiveram. E mais que isso, eles verificaram que isso é possível. E eles verificaram o dano que eles são capazes de gerar. Então, Eles é já têm a bomba atômica que eles queriam, não precisa da bomba isso. efetivamente. A caixa de Pandora se abriu, Sim. né. Por Então, é por outro porque o que que acontece, no final de 2025, a gente escutava dos bancos, os bancos prometendo, inclusive empréstimos, querendo fazer os empréstimos oferecendo, até em função porque as empresas umas iam fazer antecipação de dividendos, colocar por causa da nova lei, das distribuições de lucros, oferecendo juros pós-fixados, porque elas acreditavam que a Selic baixaria muito. Alguns empresários ficaram céticos, outros acreditaram, enfim. Uns diziam que o dólar ia seguir estável e baixando, é o que parece, mas todos com uma expectativa muito grande com as eleições e que depois das eleições o que que vai acontecer. Mas aí vem a guerra e muda todo o muda cenário. tudo. E agora a gente vê a Selic já reduziu um pouquinho, mas não deve reduzir mais. O dólar se mantém, a gente vê ainda reduzindo, mas ficando em torno de 5. Mas tem os efeitos globais todos que, especialmente os Estados Unidos, da forma como está trabalhando, o Banco Central deles, enfim, que tem este interesse, e aí o Brasil entra nessa, digamos,
que para nós tem sido bom, não, essa oportunidade desse dólar mais baixo que contrabalança com essa Selic, senão a gente teria dificuldades maiores. Mas como é que a gente poderia projetar em questões em cenário, efetivamente econômico? Porque a gente sabe também que muito do leilão que é feito em relação ao dólar, que o Banco Central faz, que estimula ele se manter baixo, qual seria a expectativa se a gente, com a economia de verdade, assim, livre, não fosse um esforço que quem está pagando é o mais pobre, dos bilhões de juros para manter esses números mais baixos, que a gente chegaria à projeção ao fim do ano de dólar com o petróleo não reduzindo mais, o Brasil precisando importar diesel, até produz petróleo, mas não tem diesel, tem que comprar diesel de fora e o diesel é o que transporta tudo que a gente tem. Então a gente fica assim com um cenário não bom, não consigo ver assim, a gente vê que o Brasil é forte, que com tudo isso a gente vai para frente, porque desde que eu me conheço por gente, sempre tem algo no Brasil dificultando. Mas agora as coisas aumentaram bastante, assim, como tu falaste, o índice de endividamento do país é altíssimo, das famílias também. Parece que os recursos que se utilizou estão chegando no fim, né? Porque tu não tem mais como empurrar endividamento, porque as pessoas já não estão pagando. Então a gente está chegando num limite que algo precisa acontecer. Tem na economia algo para fazer num cenário desses, assim, um coelho na cartola que possa se tirar e aí estimular de uma outra forma positiva? Vamos lá, né. Quando a gente pensa em perguntar para um economista sobre o que que vai acontecer com o dólar, é chamar ele para humildade, né, porque, tipo, a chance de errar isso é Sim, eu reconheço. É. simplesmente absurda, porque a gente não consegue antecipar uma série de coisas que têm capacidade de alterar o dólar da noite para o dia. Acredito que especialmente o poder especulativo da economia global, né? A nossa economia tem o câmbio é muito dependente do mercado de derivativos, então isso é muito rápido, né. Mas quando a gente olha para o caso brasileiro, a gente tem que pensar que, desde a pandemia, a gente sofreu um processo de desvalorização que a gente não conseguiu reverter mais, né. Outros países emergentes conseguiram retomar o patamar que eles tinham antes da pandemia. Nós sofremos um processo de desvalorização lá e de lá nós permanecemos e nunca mais baixamos. Quando a gente olha nesse curtíssimo prazo, né, esse dólar que flerta aí em torno dos R$ 5, a gente tem que lembrar que tem 2 coisas acontecendo simultaneamente e que estão se reforçando. De um lado, o dólar perdeu o valor nos últimos tempos em relação à maior parte da cesta de moedas, né, da maior parte das moedas que compõem a cesta de moedas, né, que é de referência. O dólar baixou em relação a essas moedas porque se perdeu um pouco da credibilidade na economia americana, né. Toda a pirotecnia feita pelo governo Trump, através seja das tarifas, seja com a questão da política fiscal, seja com essas questões ligadas à geopolítica, tudo isso, né, acabou corroendo um pouco da confiança que se tem na economia americana. A economia americana, porém, ela é uma economia muito plástica, uma economia que tem uma capacidade de se né, defender muito forte, uma economia que seguiu crescendo e crescendo, mesmo do tamanho que ela é, né, de uma maneira consistente ao longo do tempo. Então, com o tempo, eu acho que essas coisas se recuperam, mas no curto prazo ela vai sofrer isso. E isso se reflete aqui também na relação real dólar, né. Mas no curtíssimo prazo nós estamos é meio até triste dizer isso, né, mas em termos cambiais a gente está sendo favorecido pela guerra, porque como nós somos um país exportador líquido de petróleo, isso tende a se refletir na nossa taxa de câmbio também. Se você me perguntar, Edgar, se eu acredito que esse câmbio vai permanecer nesse patamar até o final do ano, a minha resposta hoje, com esse cenário que a gente tem hoje, pensando que a guerra vai terminar dentro desse primeiro trimestre, eu não apostaria. Eu botaria minhas fichas num processo ainda de desvalorização cambial. Eu jogaria ali para um câmbio de 5,30. E por quê? Porque a gente tem questões intrínsecas à economia brasileira que são muito fortes, né. Por exemplo, a gente está num processo de aceleração econômica que, acontece num ano eleitoral.
Nenhum governo quer uma economia desacelerando Em ano em ano eleitoral. eleitoral. E aí o que que acontece? Acontece que se usa aquilo que sempre se faz, né, que é o aumento de gasto público, mesmo quando isso seja estressando outras variáveis, como por exemplo a relação dívida-PIB. Se a gente começa a estressar muito essa relação dívida-PIB, isso reverte numa maior desvalorização da moeda. Quando a gente vê um governo que está sendo mal avaliado nas pesquisas, que tem mais reprovação do que aprovação, que nessa altura do campeonato, que a campanha nem está na rua ainda, já se mostra empatado ou perdendo no segundo turno, o botão do desespero é assinalado e as ações começam a ocorrer. Isso não ajuda a moeda a se valorizar, isso ajuda a moeda a se desvalorizar. Para controlar câmbio, mesmo quem viesse a ganhar, tinha que fazer uma campanha que tivesse comprometido com ajustes. Eu não sei se a campanha esse ano vai ser uma campanha alicerçada em questões ligadas a promover ajustes econômicos, porque promover ajuste é fazer sacrifícios. E dizer para uma população: "Eu vou te submeter a sacrifícios", Mais do que já estão, né. não dá voto. Então, se eu fosse apostar hoje no curto prazo, eu apostaria para o final do ano num câmbio mais desvalorizado. Se você me perguntar: "Patrícia, que a gente resolve como é que a gente resolve a situação?". A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que não existe uma bala de prata, São tá. muitas as São variáveis a serem muitas as mexidas. variáveis a ser mexidas. A gente tem mas a questão mais importante é o seguinte, ó, existe um cenário externo que obviamente atrapalha o crescimento econômico, obviamente pressiona a inflação, que obviamente segura a taxa de juros num patamar mais elevado, mas tem a nossa culpa, Sim. tem a Por nossa parcela, porque o que que né. a O o gasto público está crescendo numa é, velocidade que é insustentável. porque com a Selic alta, os juros que compõem os gastos do governo, né, as despesas, elas ficam altíssimas e se mantêm. E o que é pior, vamos pensar em megas investidores, um mega investidor que tenha 1 bilhão. Hoje ele está ganhando quase 150 milhões, enquanto ele pensa de um ano para o outro o que é que ele vai fazer. Era 15, baixou um pouquinho, mas ainda assim é muito alto. Mas que baixe para 13,5, tu ainda vai ganhar 135 milhões neste exemplo de investidor ou de qualquer investidor. Então, realmente dificulta alguém querer correr risco nesse nosso país. E é isso que eu vejo que é uma das principais variáveis que é muito falada, a Selic. Do dólar tu já nos disseste, e da Selic, porque a expectativa era a Selic vai baixar durante este ano, mas a guerra veio, entre outras coisas, não se fez os ajustes necessários. As pesquisas de eleição vão dizer para o governo que, olha, se cortar agora vai ser pior. Então, não tendo corte de gastos, ao contrário, se a gente aumentar os gastos, é possível que a Selic volte a 15? Olha, quando a gente pensa, né, no curto prazo, a gente teve um tempo tão longo de Selic alta, que ela pode chegar a estar sendo tóxica para a economia como um todo. Então, assim, ó, a menos que haja uma um choque muito grande na economia, eu não consigo pensar no curto prazo a gente invertendo essa trajetória. O que eu vejo é uma trajetória de queda lenta, mais curta que anteriormente e muito mais frágil. O que que significa isso? Que eu posso parar a qualquer momento esse processo de redução. Voltar a crescer tem que ter uma piora muito significativa do cenário, né, além do que já está previsto. Sim, E além no do que já previsto, já está se pensando que a dívida pública vai evoluir. Ela tinha que explodir, ela entendi. tinha que Já está ir precificado, já como se diz. isso, já está precificado, né. Mas aí vem uma questão importantíssima, Edgar, que a gente tem que trazer a público isso. Quando a gente fala que o governo brasileiro gasta muito em juros, isso é uma verdade. Mas ele gasta muito em juros porque ele também dá condições para o juros ser estruturalmente elevado. Então, se a gente fizesse reformas fiscais relevantes em termos de gastos, né, esse governo que teve aí durante todo esse tempo nos governando, ele diz o seguinte: "Eu vou continuar gastando e para continuar gastando, eu vou tributar mais". Nós chegamos a nossa carga tributária a 32,4% do PIB, o maior patamar da carga tributária desde que lá começou a se medir isso,
E né. quando a gente diz gastando, é em gastos correntes, não tem investimentos grandes que a gente pudesse dizer, mas em compensação, quando terminar de investir, vamos colher os frutos. Na verdade, o percentual de investimento é muito baixo, tá, é quase nulo, é muito pequeno, Então é né. só para A gente paga manter. mais em pensões hoje no Brasil do que a gente gasta em investimento, né, muito mais, aliás, em pensões do que se gasta em investimento. Só que o problema é que quando a gente vai pensar o que que a gente pode fazer, porque isso é legal também, né, muitas vezes a gente chega e diz assim para as pessoas, né: "Ah, tem que cortar gasto", mas corta gastos Qual, no qual, quê? qual Qual gasto? gastos, né, porque é bom jogar no vento, né, "Ah, corta gastos", né. Olha, as coisas que a gente pode cortar e que fazem a diferença, elas geram um grande sacrifício para a população. Vou falar aqui de umas coisas delicadas, tá. Vou falar, por exemplo, que uma coisa que a gente deveria fazer é desvincular salário mínimo da previdência, Sim, mas que, tá. que, que em parte já é, porque a É, pessoa se aposenta no teto e em poucos anos está ganhando bem menos. mas o grosso do Sim, gasto da previdência sim, é um salário mínimo, que, diga-se de passagem, o governo disse que vai dar sempre ganho real. Não tem como se sustentar ganhos reais para os aposentados. Isso é muito triste de dizer. Eu queria ter, né, uma sustentação financeira para dizer algo diferente disso. O Brasil não dá sustentação financeira para garantir ganhos reais para aposentados, ponto. Segunda coisa, a gente tem que repensar seguro-desemprego, a gente tem que repensar abono salarial, a gente tem que repensar. A gente daqui uns dias vai ter que fazer de novo uma reforma previdenciária. A gente tem que pensar na aposentadoria dos militares, mas eu vou te fazer uma pergunta, devolvendo as perguntas que me fizeste, né. Como é que a gente pede para uma população fazer isso, esse tipo de sacrifício, se ela ainda enxerga, principalmente dentro de várias carreiras públicas, vantagens que são muito grandes comparados com o que a grande maior parte da população tem. Como é que se faz? sim, muito difícil. Tem uma questão interessante que é assim, ó, às vezes pra gente fazer o que a gente precisa, que vai fazer de verdade a diferença, a gente tem que fazer coisas que a gente precisa moralmente, mesmo que não dê os mesmos efeitos em termos de caixa. Porque é aquela história, se você tolera algo que é que não é razoável, você Vai estar. vai exigir do resto da Então, população. isso pelo que eu estou percebendo, isso está se tratando dos Eu penduricalhos, estou tratando os que penduricalhos, estou ainda que falando não dos super seja. salários, eu estou falando das férias de 60 dias mais recessos, que depois são, sabe, viram vantagens, subsídios, né, altíssimos. Então, é é complicado, sabe. Tem muita coisa. E de novo, quando a gente está falando, né, de situações como essa, é difícil pedir para uma parcela da população fazer um sacrifício sobre um salário mínimo. Sim, Porque ele exato. vai comparar um salário mínimo com o salário que essas pessoas recebem, quando na verdade, é óbvio que a gente não está falando de um salário mínimo, a gente está falando de bilhões de reais, né, na casa quase do trilhão de real aqui, que está vinculado a essa medida, como por exemplo, não dar reajuste real ao salário mínimo, ou desvincular o salário mínimo da previdência. Mas se a gente não ultrapassa essa barreira moral, é muito difícil fazer as outras coisas, sabe. Muito, muito difícil. Então a gente vai ter uma Selic que daqui a pouco não vai reduzir tanto quanto o esperado. Então a Provavelmente gente não. tem um dólar subindo um pouco, mas que isso acho que isso é esperado por todos. A população toda, até o que menos entende de economia, considera que o dólar está baixo demais. Então não esse todos esperam que suba um pouco. A guerra a gente não sabe o fim. A questão de energia para nós, ainda bem que é um país que não faz tanto frio, então as pessoas conseguem aí, pelo menos nós no Rio Grande do Sul, com cobertor, se vira, não é como na Europa que sem calefação não tem como, a 30 graus negativos não tem como passar a noite. Mas essa é uma questão assim preocupante realmente para a gente, né? Agora, a questão de produtividade, eu fico pensando, a inteligência artificial que seria uma das alternativas de produtividade. O Brasil tem diversos projetos no Congresso para impedir o uso da inteligência artificial, como se isso fosse aumentar a mão de obra, né? É, a gente vai ter bastante trabalho, porque Sabe que tem uma história que eu conto para meus alunos em sala de aula, né. Tu já deve ter ouvido falar na palavra sabotagem.
né. E da onde vem essa palavra sabotagem, né? Vem de sabote. O que que é o sabote? Sabote eram os sapatos que as pessoas usavam lá na época da Revolução Industrial. E aí o que que elas faziam? No meio da madrugada, eles iam lá, pegavam esses tamancos de madeira que eles usavam e enfiavam no meio das máquinas. A ideia era o quê? Fazer as máquinas estragarem, porque eles tinham a ilusão de que com as máquinas estragadas, eles teriam de volta os seus trabalhos, né. A gente não pode sabotar, em termos de legislação, o avanço da inteligência artificial. Isso é uma a roda não Miopia, gira uma atrás, é uma miopia. miopia. O que a gente deveria fazer é preparar a nossa sociedade para aproveitar isso de uma maneira melhor. Porque, vamos lá, né, eu acho que a gente não vai ter na nossa não sei se nós aqui, nós 2, né, vamos viver para ver algo tão rápido de novo como o que vai ser a introdução da inteligência artificial, né. Porque a gente já teve outras transformações, a gente teve outras penetrações de tecnologia dentro da sociedade, mas elas eram muito mais lentas e elas eram talvez muito menos disruptivas, como vai ser a questão da inteligência artificial. E eu acredito que a introdução da inteligência artificial, ela vai ser capaz de ser altamente excludente de uma fatia significativa da sociedade. Mas se ela vier via legislação, ela vai excluir a sociedade brasileira, né, desse processo como um todo, e isso provavelmente vai ser infinitamente mais danoso. Tá bem. Se a gente tivesse que dizer, assim, os 3 maiores riscos do Brasil, seria o quê? Dólar alto, Selic alta e excesso de gastos? Olha, quando a gente pensa, né, nos riscos hoje da economia brasileira, eu diria que um vem de fora, tá? Que é essa questão da duração e do fundamento do conflito, tá? Petróleo alto, petróleo caro, tem efeitos muito danosos em cascata. Então isso mexe de novo com o preço de combustíveis, mexe com o preço dos fretes, mexe com o preço dos alimentos. A gente está falando de um conflito que mexe muito também com o preço de fertilizantes, custos que vão mexer lá nas lavouras. Isso tipo, é um grau de espalhamento, né, da tragédia na economia gigantesco. Então, eu diria que a duração do conflito e o aprofundamento desse conflito é o primeiro grande risco. O segundo risco, ele é um risco de natureza climática, tá. E por quê? Esse El Niño que talvez cada vez mais perto de nós aí, né, ele tá vindo com uma probabilidade que está crescendo de ser um El Niño intenso a muito intenso, A ponto de estragar a nossa agricultura, o a nosso ponto agronegócio, que é o que a estaria ponto no de gerar graves danos, né. Danos em termos de produção, de produtividade e pegando uma coisa muito importante que é a questão energética. Quando a gente fala de El Niño, a gente está falando de chuvas intensas na parte sul, né, mas de secas intensas, né, no centro-oeste, no norte, no sudeste. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um país que tem grande parte da sua matriz energética baseada em hidrelétricas, tendo problemas sérios para compor seus reservatórios. então nós aqui no Rio Grande do Sul preocupados com uma nova enchente, o pessoal Isso, lá em cima com seca. com seca. E o Brasil todo preocupado com a questão das bandeiras, né, ficarem evoluindo. A gente já está com bandeira amarela, a gente pode evoluir ter um ano com uma bandeira vermelha. Bandeira vermelha patamar 2 é custo energético lá em cima, famílias gastando mais, empresas gastando mais, né. Então, isso é algo que para nós é muito crítico, porque de novo, tem 2 frentes muito importantes que podem ser afetadas. E o terceiro risco é o eleitoral. Né. E por que o risco eleitoral é grande? Porque, que nem a gente estava falando anteriormente, tá numa corrida eleitoral em que o governo aparece nas pesquisas como reprovado por grande parte da população e, de novo, sem a campanha na rua, já numa situação complicada, empatando ou perdendo, faz com que muitas ações desesperadas possa acontecer. E isso acaba tendo risco,
para o futuro. O outro ponto também que eu acho que é relevante, é que eu acho que essa eleição vai ser uma eleição de baixíssimo compromisso com ajustes futuros. Ninguém vai ter coragem de tocar Ninguém no vai ter assunto. coragem de tocar no assunto. E aí qual é o problema de não ter coragem em tocar no assunto? Você é aprovado, você chega lá, você é eleito, Não tem o compromisso com o eleitor, porque se não prometeu nada, mas aí não. não tem depois a legitimidade para fazer o que Sim. disse, o que vai querer fazer, né, porque não disse antes. E aí começa aquela coisa: "Ah, mas isso aí não, foi um estelionato Então eleitoral, quem tá toda assumir essa é complicado". 2027, não importa se for a Pepino, situação, com a oposição é um pepino, pepino. porque vai ter que prestar conta para a sociedade independente, não importa se a oposição quis se candidatar, se for eleito vai ter que, bom, agora o problema é teu, o que é que tu vais fazer? Dia primeiro é Pra te ter festa, uma dia 2 noção. é É, pra te ter uma noção, tá, hã, ano passado, um dos documentos do governo federal, né, apontava que naquele momento, tá, não tinha guerra, não tinha nada, tá, não tinha nada, tá, pra 2027, 95,4% de todas as despesas, tá bom, do governo eram despesas obrigatórias. 94, 95,4%. 95,4. 95,4%. Com menos de 5% do total das despesas sendo única e exclusivamente dedicado, né, a essas despesas não obrigatórias, a gente não paga a luz de hospital, a gente não paga a luz de universidade, a gente não bota gasolina em em Ambulância. carro da PF, a gente não encapa ou Por isso reencapa a que estrada. tem, acho que são uns 40 e Caos. poucas universidades federais em greve, ou estou para entrar em greve, é isso por falta de pagamentos? Eu não entrei em detalhe, então essa Res já está res acontecendo essas Uma coisas, já parte está acontecendo, mas o pior vai ser para o ano que vem, está que por aí falta vir, mesmo. sim, está por vir, né. O pior está por vir, porque esse cenário vai ser estressado. Então, assim, ó, quem assumir vai ter que fazer alguma coisa, né. E esse fazer alguma coisa, a gente sabe, né, só tem 2 vias, ou aumenta a carga ou reduz gasto. Se por Se não acaso, fizer nada, se por inflação acaso, sobe se, e re- se deteriora. se de alguma forma, não sei como, mas reduzisse a Selic para 5 pontos percentuais, este volume de dinheiro que abre de dívida que não precisa ser paga, seria quanto? É que na verdade não funciona bem assim, né, Eduardo. O que que acontece? Hoje, o nosso problema acontece antes de pagar a dívida. Que é o excesso de gasto. Tu entende isso? Assim, a gente não tá hoje em dia, né, isso as pessoas têm que entender, a gente não transfere dinheiro de tributos para o pagamento da dívida, a gente rola a dívida. Então, o que que acontece? O Brasil, ele não consegue sequer pagar seus gastos, ele faz por que a dívida pública está crescendo? A dívida crescendo porque a gente gasta mais do que a gente arrecada. Então, o que que se faz com a dívida é simplesmente pegar a dívida antiga e rolar por dívida nova. Então, quando a gente baixa a Selic, a gente faz o quê? A gente torna a rolagem da dívida mais barata. Mas isso não abriria espaço para fazer outras coisas. A gente tem que fazer ajuste de gastos mesmo. A gente tem que pegar e olhar lá no nosso primário e tentar reduzir gastos. Então, o furo é mais embaixo ainda, sabe? E, de novo, se a gente fizesse na canetada uma redução de Selic, a gente já sabe o que acontece. A Dilma fez isso, né? A Dilma fez na caneta. Isso teve um custo absurdo pra gente depois. Por quê? Porque isso eu gosto sempre de fazer metáfora, sabe? Então, vamos pensar que tu não termina um tratamento. Quando a gente vai no médico, o médico sempre diz assim, ó: "Não interessa se tu tá te sentindo melhor ou não, Toma o remédio até toma o remédio fim. até o fim, toma remédio até o fim", sabe por quê? Porque tem uma hora que tu começa a te sentir melhor, porque os efeitos aparentes começam a ser esses, mas a coisa não tá totalmente curada, tu tem que ir até o fim ali para garantir, né. Se a gente faz não faz o tratamento por inteiro, pode ter certeza que quando for recomeçar, você vai ter que tomar uma dose ainda maior. Então, baixar na caneta não funciona. E é isso que é o risco, tá? O risco é que em curto prazo, ele dá essa sensação de alívio. Por isso que é importante a gente ter um Banco Central independente, tá? Que ele Porque é segure, que ele. tentador, tentador às vésperas de uma eleição fazer algo
para gerar essa sensação. Só que E esse 1,8 de crescimento, ele é capaz de suportar a mão de obra de jovens que vem chegando, ainda que seja menor do que o desejado, porque a gente está com um problema de crescimento da população, mas será que atende? sim, Vai atender. sim. O que acontece, né, hoje a gente está numa situação de desocupação muito baixa, né, muito, muito baixa. Mas Aqui no por Rio Grande do falta de Sul procura de emprego também, né? é que na verdade o que que acontece, né, quando a gente fala o que que é um desempregado, a gente tem que ter ideia de que é um desempregado. Hoje, né? Desempregado é a pessoa que procura emprego e não acha. Então ela tem que estar não basta só não estar trabalhando, ela tem que não estar trabalhando, procurando emprego e não achar. Porque a medida de desocupação, ela é uma medida de ociosidade do mercado de trabalho. O que importa é a gente saber com quantas pessoas a gente pode contar, E né. se a pessoa estiver recebendo algum tipo de auxílio, também não contam, né? Não, se ela estiver procurando Assim, emprego, se tiver, mas se ela normalmente ela estiver procurando, ela conta. Então a sacada é essa, tá. Ela tem que não estar trabalhando e tem que estar procurando emprego. Se ela está estudando, se ela ganha pensão de alguém, se ela ganha uma transferência, isso nada interessa. O que interessa é essa situação. Ela tem que estar não trabalhando e estar procurando trabalho. Isso é que faz dela uma desocupada. Hoje, a gente tem várias questões importantes que acabaram desenhando essa situação que a gente tem hoje de desocupação baixa. A gente teve uma mudança demográfica importante na sociedade, né. A gente tem hoje as famílias tendo muito menos filhos, né. A gente produziu menos jovens nos últimos tempos. Os jovens são majoritariamente a parcela dentro da sociedade que tem os maiores índices de desocupação. Se eles estão em número menor, a desocupação como um todo cai. Famílias menores deixam seus filhos estudando por mais tempo, né. Então isso é uma outra questão importante. A gente não pode esquecer de uma coisa também do nosso tempo. Quando eu era pequena, o meu pai perdeu o emprego. Ele ficou 6 meses procurando emprego. Durante 6 meses, o meu pai foi um desempregado, um desocupado, uma pessoa que procurava uma ocupação. Hoje em dia, uma pessoa que perde o emprego num dia, no dia seguinte ela pode pegar um carro numa locadora e sair rodando. Os motoristas de Uber, os motoristas de aplicativo, as pessoas que trabalham com a entrega de comida, tudo isso são hoje alternativas de trabalho que não existiam no passado, né. A própria reforma trabalhista trouxe outras alternativas de contratação. Então, a gente tem hoje uma conjunção de fatores que fez com que a desocupação diminuísse. E existem estudos também que mostram que o aumento das transferências de renda também diminuiu o apetite, né, por procura por trabalho, aumentou o salário de reserva aí de uma parcela da população. Então, tudo isso acaba contribuindo para a gente ter uma taxa de ocupação mais baixa. Então, se a gente fosse falar, né, hoje uma atividade crescendo menos, a gente vai ter impacto sobre a desocupação? Vai. Desocupação, a tendência hoje é que ela aumente, mas ela não aumenta no nível de despressurizar esse mercado. Mão de obra vai continuar sendo uma problemática dentro da economia brasileira. tá bem. Bom, a gente começa a se encaminhar para o final e o nosso país é tão grande, tão forte, que algo positivo será que a gente tem para passar para quem está nos assistindo? Claro, com certeza. Ó, eu sempre digo o seguinte, né, o macrocenário é sempre o mesmo para todos, né, estamos sob o mesmo sol e a mesma chuva. A pergunta é o que que a gente faz, né. E eu gosto muito de dizer o seguinte, eu estou trabalhando como economista há 23 anos, tá. Eu nunca vi na minha vida, nunca ouvi de um empresário a seguinte frase: "O Brasil que me ajudou. Ah, esse Brasil só me leva para frente. Esse Brasil só me empurra para frente. Todo o meu sucesso foi às custas desse Brasil". Em compensação, eu já vi muita gente culpando o Brasil, né, pelas coisas que deram errado. Mas eu volto sempre a dizer, né, a gente tem que olhar para dentro das nossas empresas. A gente tem que olhar com lupa para dentro das nossas empresas e pensar o seguinte: se a gente tem um cenário que não nos empurra para frente, a pergunta é o que que a gente está fazendo para andar para frente, né? Será que dentro das nossas empresas a gente de fato olha e enxerga, né, o que que a gente pode fazer para aumentar a nossa produtividade, aumentar a eficiência das nossas entregas, né?
conseguir tapar ali os ralos onde o dinheiro vai. A agropecuária brasileira é um baita de um exemplo de como a gente conseguiu, ao longo do tempo, fazer algo que era ridiculamente fraco. Até assim, meados da década de 90, tá, o Brasil era um importador líquido de alimentos, né. Com essas dimensões territoriais que a gente tem, a gente O salto nesse setor foi absurdo. foi absurdo. O emprego da tecnologia e da inovação deu um salto, a produção por hectare se multiplicou em várias Isso. vezes, né. E o mais incrível é o seguinte, todo mundo absorveu tecnologia. Se você vai para uma pequena propriedade rural, você sabe, né, que dentro das pequenas propriedades rurais, o nível de escolaridade é baixíssimo. E mesmo assim, boas técnicas de ponta em termos de plantio, de cuidado, de aumento de produtividade são empregadas ali dentro, né. Se conseguiu espalhar tecnologia, porque o Estado fez aquilo que pode fazer de melhor. O exemplo da Embrapa, para mim, é o melhor exemplo de um Brasil que dá certo, um setor público que ajuda a iniciativa privada, porque as fazendas, sejam pequenas, médias ou grandes, são da iniciativa privada, a gente não tem fazendas públicas no Brasil. Elas foram alimentadas por essa ciência de ponta que foi gerada nos laboratórios da Embrapa e foram espalhadas Brasil afora, né, e fizeram o Brasil hoje uma potência. Eu tenho um amigo meu que é o Antônio da Luz, né, que ele fala o seguinte: "O mundo não sobrevive sem os alimentos brasileiros", né. O Brasil é uma potência que alimenta o mundo e tem um poder absurdo em termos, né, de influenciar o mundo a partir dessa produção que acontece da porteira para dentro. A gente precisa, né, olhar para dentro dos nossos negócios e pensar: "Como é que eu consigo absorver tecnologia em maior ou menor grau, mas que faça com que a minha produtividade cresça?". E isso é uma responsabilidade que cada um tem que ter. A gente vai fazer uma revolução aí tributária nos próximos anos, que vai exigir das empresas uma adaptação extremamente grande, que vai redirecionar aí os custos tributários brasileiros entre os vários setores da economia. O setor de serviços é um setor que vai ser fortemente afetado, que vai ter que procurar se adaptar, porque não tem como a gente correr agora, né, contra algo que já está em curso. Mas olhar para dentro eu acho que é a coisa que cada um tem obrigação de fazer, sabe. E gastar muita energia cotidianamente pensando: "O que que eu posso fazer para o meu negócio ser melhor?". Seja contratando as pessoas certas, treinando essas pessoas para trabalharem, absorvendo tecnologia, melhorando seus processos, porque é só assim que a gente vai ir para frente. A gente tem exemplos muito legais em todas as frentes. A gente tem bons exemplos dentro da agropecuária, da indústria, dos serviços. Porto Alegre é um exemplo na parte de serviços de saúde, é um exemplo, né. A gente aqui é um polo de produção de serviços de tecnologia também. Então a gente tem que fazer isso, né, olhar os bons exemplos e trazer para dentro dos nossos negócios, porque de novo, né, eu nunca ninguém vai me deixar de convencer disso, né. Quem trabalha duro, com compromisso com a excelência, sempre dá É, certo. esta última fala é muito importante, porque se a gente usar então, se o Brasil, as empresas para suportar e conseguir ir contra todos esses fatores negativos, se empenharem no uso de tecnologia e aplicando inovação, o nosso setor de tecnologia, onde o TIRS representa, nós temos aí, digamos, uma perspectiva boa futura do aumento de serviços, pelo menos para o nosso setor, e que, por que não, ajudando os demais a se adaptarem com maior velocidade num momento difícil. E o governo também, quem sabe, usando mais tecnologia, consiga diminuir seus gastos a ponto de, quando voltar a crescer, a economia não precise contratar despesas, uma vez que a tecnologia poderia suportar tudo isso, então mantendo as despesas estáveis e aumentando o PIB para poder sobrar alguma coisa para fazer investimentos. É, eu acho que um grande desafio que o setor de TI hoje no Brasil tem é de convencer os outros setores de como ele pode ser útil, né, Exato, de exato. como ele pode ser assertivo em termos de entregas que aumentem receita e reduzam custos.
Eu acho que quando eu vou falar, principalmente com varejistas, com prestadores de serviço em geral, né, que são representados pela Fecomércio, eu sempre digo para eles assim: assimilem a tecnologia que reverta em aumento de receitas e diminuição de custos, Essa é a né. boa notícia para o nosso É, setor. essa é a boa notícia. Então assim, ó, bom trabalho para vocês, porque agora é simplesmente convencer as pessoas, né, ou melhor, convencê-las eu acho que é fácil, mas eu tenho que chegar até elas, né, para dizer essa mensagem. A TI, ela é ela é potencial geradora de receita, ela é potencial redutora de custos. E tem coisas que a gente vai ter que fazer da porta para dentro, porque da porta para fora, a gente não enxerga no curto prazo melhoras significativas. Tá bem, então a gente agradece a participação, Patrícia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e até a Sempre um próxima. prazer, conversas inteligentes são muito boas de ser feitas. Obrigado. Obrigada.